Boa noite, gente. Tudo bom? Acho que é difícil alguém não me conhecer, mas alguém não me conhece. Eu sou o Bernardo, eu sou filho da pastora Selma, filho do pastor Edmilson, irmão do Bruno, e sou só um ministro do Senhor. E vou continuar ministrando até que ele venha. Para a gente começar aqui, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Por que vocês estão aqui? Por que vocês vieram hoje para um sábado? Deve ser o quê? Umas 18 horas? 18 e alguma coisa? Por que vocês estão aqui? Vocês já têm tantos outros lugares, mas vocês escolheram estar aqui. E eu queria que você refletisse nessa pergunta. E eu queria que você refletisse nessa mesma pergunta durante toda a administração. Então, abrindo a Bíblia, 1 Coríntios 1, do versículo 1 ao versículo 3. Primeira Coríntios 1, versículo 1 ao versículo 3. Amém? O pessoal achou? Vamos lá. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, o que acontece? Paulo está dando uma introdução para a galera da igreja de Corinto. E é interessante que ele fala nessa introdução uma característica muito importante: santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. O que é você ser chamado? Quando você é chamado, existe uma função. Você é chamado por uma função. Você é chamado para estar um local, você é chamado em um determinado tempo. E Deus, Ele nos chama para cumprir o plano que Ele tem nas nossas vidas. Deus, Ele tem um plano em nós e quer que nós cumpramos Ele. É interessante que Deus nos chama para duas coisas: ser e fazer. Vou repetir. Deus nos chama ser e fazer. Primeiro, Deus nos chama a ser. Ser o quê? 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15 e 16 diz: agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como aquele que é santo os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Deus nos chama a uma vida de santidade. Por quê? Porque Ele é santo. O que é ser santo? Ser santo é você ser separado. Você é peça exclusiva de Deus para poder ser santo. Você ser santo não é só você sacrificar talvez algo que você queira, algo que você goste, algo da sua natureza humana. É você obedecer a Deus, obedecer a sua Escritura. E é você ter um relacionamento com Deus. Um relacionamento sincero com Deus. E lá em Efésios 4:22 diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se. Despir-se é retirar do velho homem, se retirar do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade, ou seja, que vem da verdade. Como
Deus, Ele é santo, e Deus, Ele nos chama a ser santo, Deus, Ele nos chama a sermos como Ele é. Nós fomos criados para ser imagem e semelhança dEle. Às vezes a gente pensa de imagem e semelhança como algo físico, que Deus se parece como a gente se parece fisicamente, como a nossa aparência é. Só que Deus, Ele nos chama a ter um caráter santo, assim como Ele tem esse caráter santo. Deus, Ele nos chama a santidade. Deus, Ele nos chama a sermos santos como Ele é santo. E é interessante que a gente só consegue reproduzir algo que a gente conhece. E a gente só conhece algo quando a gente busca aquilo. Na Bíblia fala que Deus, Ele só aparece para quem verdadeiramente adorar. Para quem for verdadeiramente adorador, Deus aparece. E se você não tiver uma busca por Deus, se você não tiver uma busca pela palavra, irmão, você não vai parecer com Ele. Você não vai ter a aparência de Cristo, você não vai ter a imagem e semelhança de Cristo. O relacionamento, ele é fortificado, ele se fortalece à medida que você tem um tempo de intimidade com alguém. Você só confia numa pessoa se você tem um tempo de intimidade com essa pessoa, quando você conhece essa pessoa. E aí você passa a ter confiança, você passa a ter admiração, você passa a imitar certos jeitos que a pessoa tem, certas manias que a pessoa tem. Com Deus é a mesma coisa. Com Deus, a partir do momento que você começa a ter uma intimidade com Ele, a partir do momento que você começa a ter um momento de busca, um momento de adoração, um momento de oração, você passa a confiar nele, você passa a ter fé nele, você passa a imitar a imagem e semelhança de Cristo. E é interessante que como está o nosso relacionamento com Deus? É interessante que às vezes a gente pensa 24 horas no dia em pouca coisa. Mas eu queria fazer um desafio para vocês. Não façam isso agora, façam isso depois. Abram o seu Instagram. Lá tem uma função que diz quanto tempo você fica no Instagram por dia e por semana. Eu te desafio a ver quanto tempo que você tem mexendo no Instagram. Porque às vezes a gente reclama muito que a gente não tem tempo para adorar, a gente não tem tempo para orar, a gente não tem tempo para ter um devocional com Deus, mas se a gente abrir o Instagram, então é um post que passa 2, 3 horas e você está ali. É um portal que você passa o seu tempo ali vendo, na maioria das vezes, bobagem. E é tempo precioso que você podia estar com Deus. Às vezes é 2, 3 horas, às vezes é 30 minutos, 15 segundos. Para Deus não tem importância. O importante é que você esteja tendo intimidade com Ele. O importante é que você use o seu tempo, você sacrifique o seu tempo para ter intimidade com Ele. Porque com essa intimidade a gente passa a ter a imagem e semelhança de Cristo. E a imagem e semelhança de Cristo é a santidade. A partir do momento em que nós imitamos a Cristo, nós estamos imitando a sua santidade. Nós conhecemos a verdadeira face de Cristo. E então nós conseguimos reproduzir o que Ele é verdadeiramente. A santidade que Ele tem. E é interessante que na Bíblia, muitas das vezes, existe um destaque muito mais no ser do que no fazer. O chamado do ser é mais importante para Cristo do que o chamado do fazer. E isso você consegue ver um exemplo muito grande. 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3, Paulo está dando uma instrução para Timóteo. Assim, olha só. Para você escolher os bispos e os diáconos, você tem que seguir essa linha. 1 Timóteo 3. Essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma
uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, ou seja, esse bispo tem que ser exemplo. E eu quero que vocês entendam, eu não estou falando só para bispo, eu não estou falando de diácono. Isso daqui é algo da época, mas isso também serve para o ministério de louvor, isso serve também para o ministério de dança, isso serve também para quem quiser pregar aqui, isso serve para quem quiser limpar o banheiro na igreja. Fazer uma função na igreja exige responsabilidade. Você não é qualquer pessoa quando você está aqui pregando, você não é qualquer pessoa quando você está aqui tocando, você é um instrumento nas mãos de Deus. E como é que é esse instrumento? Será que esse instrumento ele é irrepreensível? Será que esse instrumento é um exemplo? É necessário que seja marido de uma só mulher, ou seja, ele tem que ser fiel. Marido de uma só mulher é fidelidade. Não só fidelidade no seu casamento, mas fidelidade com os compromissos que você tem, fidelidade com o que você decidiu ser. Você precisa ser fiel, aconteça o que acontecer. Você tem que cumprir o que Deus te chamou. Moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Irmãos, um servo na casa de Deus não pode viver de extremos. Você não pode viver num extremo de eu sou radical, que eu faço tudo certo e que está todo mundo errado, que eu estou certo e que eu tenho que fazer desse jeito. Não. Deus não é um Deus de extremos. Deus é um Deus de equilíbrio. Deus, Ele é um Deus sensato. Deus, Ele não é um Deus ilógico. Deus, Ele é um Deus que Ele entende como Ele vai agir na nossa vida, por que Ele vai e como Ele vai. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ou seja, não pode ser um cara de vício. Ele coloca que o vinho, porque o vinho era um dos vícios da época. Mas alguém que está trabalhando na casa do Senhor não pode ser viciado. Não pode ser algo que vai bater de frente com a prioridade que é Jesus na nossa vida. Não se pode trabalhar na obra do Senhor sem que você tenha domínio próprio. Porque muitas das vezes, quando a gente está trabalhando na casa de Deus, vão vir pessoas que irão nos contrariar, que irão nos desobedecer, que irão fazer todo tipo de maldade na nossa vida. Nós não somos isentos de ter injustiça na nossa vida. Nós não somos isentos de sofrer injustiça na nossa vida. Nós, enquanto servos de Deus, estaremos sofrendo injustiça constantemente. E aí, como você vai reagir diante dessas injustiças? Deus fala, para trabalhar na casa de Deus, precisa ser amável, precisa ser respeitável, não pode ser violento, não tem que ter uma reação ruim, tem que ter um domínio próprio. Isso é um fruto do Espírito, domínio próprio. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a eles com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Para você poder estar aqui em cima, primeiro você tem que ser exemplo da sua família, dentro da sua casa. O ministério mais difícil de se cuidar, de se evangelizar, é o ministério da família. Porque na família, as pessoas nos conhecem desde o tempo que nós nascemos. Então, às vezes numa tentativa de mudança de vida, de mudança de hábitos, muitas das vezes você vai sofrer uma retaliação, às vezes você vai ser caluniado, e às vezes você vai ser tentado, porque aí a sua família não está acostumada. E só eles vão saber a verdade. Às vezes ninguém aqui pode saber a verdade. Às vezes você pode estar subindo aqui e você pode parecer um santo, mas dentro da sua casa você não consegue esconder da sua família quem você verdadeiramente é. Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Não pode ser um recém-convertido
quê? Porque você precisa ter base. Você precisa entender que acima de todos nós está o Senhor Jesus Cristo. Está o Senhor nosso Deus. E nada está acima dele. Muitas das vezes a gente sobe para o altar, a gente sobe para pregar, a gente sobe para fazer um louvor. E às vezes a gente sobe pensando assim, eu vou fazer, eu vou ser, eu vou tomar os créditos, porque eu sei fazer. Toda honra e toda glória é dada a Ele. Toda honra e toda glória é dada a Ele. Quem somos nós se não fosse a presença de Deus? Quem somos nós se não fosse a graça de Deus? Então, subiu aqui, é toda honra e toda glória para Ele. Não é com soberba que você vai subir aqui, é com humildade. Porque Jesus nos ensinou a ser humildes, e humildes de coração. Também deve ter uma boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Irmãos, ser exemplo aqui nas quatro paredes é muito fácil, mas a gente tem que ser exemplo lá fora. Nós temos que ser a imagem e semelhança de Deus lá fora, porque quem está precisando ouvir a palavra que cura, que liberta, são os de fora. Jesus fala, eu não vim para os saudáveis, eu não vim para os que já são saudáveis, mas eu vim para os doentes. Eu vim aqui para curar os doentes, não só os doentes físicos, mas os doentes espirituais. Aqueles que às vezes não têm mais uma perspectiva de vida. E talvez você nem vai pregar com a sua boca, mas pelas suas atitudes, as pessoas vão ver um caráter diferente na sua vida, que é o caráter santo de Deus. Versículo 8. Os diáconos igualmente devem ser dignos homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem se apegar ao mistério da fé, com a consciência limpa. Devem primeiramente ser experimentados. Depois, se não haver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé de Jesus Cristo. Tudo que eu falei aqui é sobre atitude. De todos os requisitos que naquela época os diáconos e os bispos precisavam, são atitudes. Não são coisas de mérito. Não é algo que você mereça, mas algo que você consegue fazer tranquilamente. Talvez aqui a única coisa que realmente seja uma aptidão, que seja realmente algo que você precisa trabalhar, precisa ter como se fosse um dom, é apto para ensinar, mas de resto é uma atitude, é algo que nós conseguimos plenamente mudar no nosso coração. É uma atitude da nossa personalidade, é uma atitude do nosso jeito de ser. E como está o seu coração agora, nesse momento? Será que seu coração está bom? Será que você está bom? Você é uma pessoa honesta? Você é uma pessoa que não é apegada aos seus vícios? Uma pessoa que bota em prioridade Deus acima de tudo? Eu quero levar vocês a uma reflexão. Eu quero levar vocês a refletir, porque, galera, os tempos estão cada vez mais difíceis. Nós precisamos cada dia mais estar dedicados à palavra dele. A gente precisa estar cada dia mais fechado com Deus, para que quando vier os tempos ruins a gente tenha uma esperança. A gente poder ter uma esperança e a gente ter fortalecimento. Mateus 7, 21, 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam mal.
Aqui Jesus não questiona o quanto você está trabalhando. Deus ele não liga o quanto você está trabalhando para a obra. Primeiramente, nós precisamos imitar o caráter santo de Deus. Antes até da gente subir aqui, antes até da gente exercer o nosso cargo da igreja, nós precisamos atender ao chamado de ser santos, assim como Jesus era santo. E é interessante, quantas e quantas vezes a gente sobe, a gente faz, a gente trabalha na igreja, mas a gente está podre por dentro. Quantas e quantas vezes a gente sobe, trabalha na igreja, a gente faz as coisas, mas a gente não está sentindo Deus. A gente não está com a vida certa. Para Deus isso não importa. Para Deus, se você fizer o seu trabalho aqui dentro da igreja, mas se o seu coração não estiver voltado para Ele, é como se uma casca vazia estivesse fazendo trabalho. Não tem nada ali. Só faz trabalho, é como se fosse um robô. Deus não nos chamou para ser robôs. Deus nos chamou para ser verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Resumindo, Deus nos chama ao relacionamento com Ele. Deus nos chama a conhecer a tua verdadeira face e o teu verdadeiro caráter santo. Quando nós estamos nesse relacionamento, nós conhecemos, nós confiamos na verdadeira palavra de Deus, que é poderosa, que é santa, e nós conseguimos imitar o que Deus passa para nós. Nós conseguimos imitar esse caráter santo que Deus ele tem. E assim nós conseguimos cumprir o chamado do fazer. Então, primeiramente, o chamado do ser santo. O chamado do fazer agora. Marcos 16, versículo 15 e 16. Jesus lhe disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Muitas das vezes a gente me fala assim: o que eu vou falar para as pessoas? Como é que eu vou falar para as pessoas que eu sou crente? Eu não tenho ideia, eu nunca li a palavra. Então deixa eu te dar uma boa notícia. A gente não gosta geralmente quando a gente ganha alguma coisa, quando a gente conquista alguma coisa, quando a gente passa numa prova. A gente não gosta de postar, a gente não gosta de compartilhar com as pessoas. Então deixa eu te dar uma parada para você compartilhar. Para todo mundo que você conhece. Tem alguém que te ama tanto, mas te ama tanto, mas te ama tanto, que sacrificou o que tinha de mais valor pela sua vida, e você nem mereceu isso. Deus te deu uma chance de mudar de vida, uma chance de ser salvo, e você nem merece. De graça. Olha que notícia boa, cara. Coisa boa. A gente não merece nada do que a gente tem. A gente merece um inferno. É pesado de virar falar isso, mas sim, a gente merece um inferno. Mas Deus, na sua poderosa misericórdia, no seu poderoso amor, Ele nos deu mais uma chance de sermos salvos, de vivermos uma vida do lado dEle, e uma vida gloriosa. Deus nos chama para falar desse amor. Quantas e quantas histórias nós não temos aqui? Histórias de milagre, histórias de superação, histórias de que estava tudo perdido, mas Deus, na sua poderosa misericórdia, deu mais uma chance. Você quer pregar? Você quer falar de Deus para as outras pessoas, mas não sabe o que vai falar? Conta a história. Mas conta a história da sua vida. Conta uma história de superação. Conta uma história do que você passou. Minha mãe, ela, eu acho que muitos de vocês conhecem essa história. Minha mãe, ela não podia ter filhos.
Minha mãe ela não podia engravidar, porque o corpo me conhecia como se fosse um corpo estranho, né? Afinal de contas, quando é gerado certo ali, ele é um corpo estranho, ele não faz parte do corpo da mulher. Ele é um corpo diferente. E o corpo, o organismo da minha mãe, identificava aquilo como se fosse algo que iria prejudicar o bem-estar do organismo e logo expulsava. Então minha mãe não podia ter filhos. Minha mãe teve um aborto, logo depois teve o Bruno, e depois disso teve mais 2 abortos. O último, se eu não me engano, foi em 2001. E aí, minha mãe já estava desenganada, minha mãe já não estava mais querendo ter filhos, já estava com o Bruno e tal. Beleza. Até que vem um profeta, na última igreja que nós estávamos, a igreja anterior a essa, nós estávamos, e ele vem e fala assim: olha, Deus mandou te falar que a senhora vai ter mais um filho, mais um varão, e ele vai ser profeta de Deus. E a minha mãe desacreditou, porque ela foi no hospital, ela foi fazer um exame, e ela descobriu que ela estava grávida, só que tinha um porém, ela estava tendo descolamento de placenta. E ela ia perder essa criança. Falou assim: ó, repouso total. É uma oração. E 18 anos depois, olha só que coisa. Estou aqui, né? Essa é a minha história de superação. Eu podia ter sido mais um aborto, mais uma situação chata que aconteceu na vida da minha mãe, mais uma história triste de mais uma vida que foi ceifada. Mas eu estou aqui, agora. Eu estou aqui pregando para vocês. Essa é a história que eu tenho. E vocês? O que vocês têm para falar com os seus amigos? Qual é o caráter que vocês têm para mostrar para os seus amigos? Qual é o caráter que você tem para pregar as boas novas de Cristo? E para finalizar, eu queria que vocês entendessem uma coisa. Vou pode subir. Eu queria que vocês entendessem. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso verdadeiro chamado. Primeiro, chamado à santidade. Chamado a ter um caráter santo de Deus. Chamado a buscar um relacionamento com Deus. Um chamado a ser imagem e semelhança de Cristo. E é isso que a nossa igreja precisa. É isso que a igreja do Senhor precisa. Pessoas que estão trabalhando na obra, que são imagem e semelhança de Cristo. Porque, irmãos, se for para cantar aqui em cima, se for para pregar, se for para fazer qualquer coisa, mas sem santidade, irmão, Deus não aparece. Na própria Bíblia está escrito: sem santidade ninguém verá a Deus. Mais uma coisa, chamado do fazer. Somos chamados para ir pregar o Evangelho a todas as nações. Às vezes, você não vai ser chamado para pregar para ir para outro lugar, para os Estados Unidos, África, não sei o quê. Mas às vezes você vai ser chamado para pregar na sua casa, na sua família. Talvez você seja chamado para pregar para algumas pessoas da sua igreja. Talvez você abra uma célula. Talvez você pregue para uma pessoa só. Talvez você seja chamado para pregar para uma pessoa só. Pregue como você nunca pregou. Deus nos chama a espalhar esse evangelho de amor, esse evangelho que nos salvou pela graça e pela fé.